Nesse vídeo a gente começa a nossa segunda semana de aulas, em que nós discutiremos patriarcado, direito das mulheres, transformações históricas ao longo na sociedade brasileira, especialmente, para compreender um pouco melhor como é que homens e mulheres hoje se relacionam, como é que o feminino e o masculino são formados na sociedade brasileira ao longo da nossa história. Então, o foco dessa primeira aula é falar sobre direitos das mulheres no Brasil colônia. Por que a gente precisa falar disso? O Brasil colônia inaugura algumas das maiores pontas, questões, questionamentos, valores, alguns dos maiores valores que vão atravessar a nossa memória social de longa data. Ou seja, nós temos uma memória de longa duração que começa no Brasil colônia. E começa no Brasil colônia a partir das ordenações filipinas. O que isso significa? Durante o período aí de 1500 até 1822, o Brasil tinha como legislação a legislação de Portugal. A legislação de Portugal eram essas, as ordenações filipinas. Existiam algumas outras, como as ordenações manuelinas, mas a principal eram essas, um grande conjunto de leis que falava sobre a vida privada, falava sobre a vida pública. Então a legislação ela não regia somente a vida pública, ela regia também a vida privada. E esse é um ponto importante para a gente compreender como é que as relações familiares vão se formando no Brasil, principalmente a partir do século XVII. O valor central nas ordenações filipinas era a honra masculina. Então, naquilo que dizia respeito às relações familiares, a honra masculina era o primordial. Em algumas passagens das ordenações filipinas, como vocês podem ver aqui nas imagens ao lado, nos slides ao lado, a gente tinha uma determinação sobre como é que as relações familiares deveriam acontecer a partir do poder paterno. Então, para que o pai se mantivesse honrado, era necessária a pureza sexual de sua filha e, para o marido, a exímia fidelidade de sua esposa. A honra masculina, ela não era devida somente pelo comportamento próprio desses homens. A honra era pensada diretamente relacionada com o comportamento das mulheres. Então, o controle sobre as mulheres era mais forte, era muito firme, porque essas mulheres diziam, porque o comportamento dessas mulheres dizia respeito não somente à honra delas, mas também a toda a honra masculina e toda a honra da família. E isso significava o quê? A virgindade das meninas e das adolescentes antes do casamento e a fidelidade da esposa aos seus maridos. E isso implicava também que toda mulher que cometesse um adultério poderia ser morta. E toda mulher que fizer adultério a seu marido morra por isso. Existia a pena de morte para o adultério. A infidelidade era considerada um crime grave e essas mulheres podiam ser assassinadas caso fossem infiéis. Olha que interessante como isso vai se transformando ao longo da nossa história e até a atualidade existem alguns assassinatos que são baseados nessa ideia de honra masculina ou na ideia de que a infidelidade não poderia ter acontecido ou que o assassinato de mulheres seria merecido diante de uma infidelidade. Um outro ponto interessante nas ordenações filipinas é que não era necessária uma comprovação dessa infidelidade, desse adultério das mulheres. O que isso significa? Se os homens, eles não precisavam de um flagrante da infidelidade. Se os homens desconfiassem, suspeitassem ou houvesse algum boato de infidelidade, esses homens já poderiam assassinar as suas esposas, já que as mulheres, elas eram portadoras, elas eram consideradas portadoras de um fraco entendimento. Isso também implicava no maior controle familiar sobre as mulheres. O que isso significa? Que as mulheres eram pensadas como cognitivamente inferiores aos homens. E isso estava determinado na legislação. As mulheres, elas não podiam testemunhar, por exemplo, em casos de crime, e quando elas testemunhavam, a fala delas tinha um valor menor, é como se só tivesse metade do valor. E aquilo que acontecia com elas tinha que ser corroborado pela fala de um homem.
pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Então elas não poderiam testemunhar a não ser que não existisse um homem para isso. Então se tivesse um homem que pudesse testemunhar sobre alguma coisa, ele era primordial, ele era preferido, ele era o predileto, havia uma predileção por esse testemunho, e as mulheres eram excluídas disso, o que implicava numa possibilidade enorme de as mulheres serem acusadas ou serem suspeitas por adultérios que elas ou não tinham cometido ou sequer poderiam se defender. Esse ordenamento jurídico português e brasileiro ao mesmo tempo, ele não se abstinha de gerir as relações hoje pensadas como privada, ou seja, não tinha uma diferença tão grande entre a vida privada, que seria distante das regulações estatais, e a vida pública como se ela tivesse uma regulação estatal. Não existia essa distinção. O ordenamento jurídico, ele ordenava como é que as relações familiares iam se dar, ou seja, a partir do poder patriarcal, a partir do poder do pai, ou de a quem ele determinasse, como a gente vai ver o conceito de patriarcado mais pra frente, e também ia determinar como é que as pessoas deveriam se comportar, inclusive sexualmente, com base nessa ideia da fidelidade. O poder familiar, ele tinha uma coercitividade. Ele não era estabelecido só nas relações de afeto ou nas relações de poder que estavam ali colocadas dentro da autoridade da família. Elas tinham um poder legitimado, existia uma hierarquia legitimada pelo próprio ordenamento jurídico, pelo próprio Estado colonial, pela própria colonização portuguesa. Isso tem uma implicação interessante, porque se a gente pensar no Brasil entre o século XVI e o século XVII, ele era um local para exploração de matéria-prima. Então, as pessoas que chegavam aqui, elas eram razoavelmente mais livres. Isso é uma discussão que é apresentada em alguns livros da Mary Del Priore, que é uma historiadora de São Paulo. Ela tem vários estudos sobre a vida familiar no Brasil e sobre a história dos direitos das mulheres, histórias da vida de mulheres, e ela vai indicar, olha, entre os séculos XVI e o século XVII, existia muito concubinato, ou seja, as pessoas não se casavam, as pessoas tinham relações afetivas e sexuais um pouco mais livres, o cuidado das crianças era um pouco mais compartilhado entre diferentes mulheres ou até alguns homens, mas isso vai sendo transformado a partir do momento que Portugal começa a se interessar para além da exploração do território. Então, para além da exploração da matéria-prima, quando Portugal começa a se interessar pelo povoamento, por enviar de fato pessoas para cá, para não só para explorar, mas também para morar, para reger o território, para fazer disso aqui, dessa terra que era conquistada, um lugar habitável para portugueses, por exemplo, eles começam a aplicar as ordenações filipinas e começam a fazer valer essa legislação e esses novos valores familiares que estavam já em construção na Europa. Um valor familiar mais burguês, o valor do casamento, o valor do contrato. Eles começam a aplicar isso aqui com muita força a partir do século XVII. Isso tem uma implicação muito interessante nas relações familiares, porque se antes existiam concubinatos, não tinha uma formalização dessas relações afetivas, amorosas, Portugal começa a incentivar bastante o casamento, cobrava taxas menores de quem se casasse em relação a pessoas que eram concubinas, então as pessoas que tinham uma relação um pouco mais informal, como a gente chamaria hoje, uma união estável na linguagem atual, eles tinham que pagar mais impostos. Então começa a se ter um investimento, inclusive de financeiro, né, um investimento financeiro, um investimento administrativo em um novo tipo de família, em uma construção dessas famílias que seguissem essa legislação das ordenações filipinas. A construção, então, do patriarcado brasileiro, ele tem uma história, e essa história começa principalmente a partir do século XVII. É importante lembrar que isso fica um pouco na nossa memória, porque essa legislação ela é aplicada pelo menos durante 200 anos na esfera penal, então esses assassinatos das mulheres por parte dos seus maridos podia acontecer ao longo
desculpa, não 200 anos, ao longo de 300 anos, entre 1500 aí, mas principalmente 1600 até 1800 e pouquinho, mas na esfera civil, ou seja, nessa esfera da regulação da vida privada e não da vida penal, as ordenações filipinas só são aposentadas na República Brasileira. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na terceira aula. Então a gente tem alguns pontos importantes sobre o como é que as mulheres e os homens começaram a ser regidos, como é que mulheres e homens começaram a ser construídos de uma forma diferente, principalmente a partir do século XVII no Brasil. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, quando vamos discutir os direitos das mulheres no Brasil Império. Tchau!